Então vamos lá, nós vamos agora, eu separei aqui o seguinte tema. Agora dezembro não vai ter uma série específica, o tema é livre. Então eu escolhi um tema bem importante para a gente conversar, que são seis conselhos para o seu 2026. Poderia dar vários, mas eu separei 6 conselhos para o seu 2026. Todos nós queremos terminar um ano olhando para os 12 meses que passaram, dizendo assim, bendito seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós queremos. E naturalmente, todo final de ano gera uma reflexão. O que eu consegui, o que eu alcancei, o que eu fiz, o que eu não fiz. Você faz esse checklist. Então, eu gostaria de, nessa virada agora para o próximo ano, você tenha claro alguns princípios que você deveria considerar nessa visão para 2026. Tá bem? Não somente para os motivos de conquista, mas que você possa terminar o ano dizendo assim, quer saber? Eu obedeci ao Senhor naquilo que estava proposto para a minha caminhada, para a minha família, para a minha casa. Então, na verdade, nós queremos cumprir os propósitos do Senhor, fazer as coisas do jeito que Ele planejou para que a gente faça. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo 2. Você vai abrir em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10, tá bem? Do 1 ao 10. Nós vamos retirar 6 conselhos olhando para Neemias e olhando para o nosso 2026. Vamos ler. Diz assim, ó, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser de tristeza do coração. Então fiquei com medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você pede agora? O que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto é que vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Queridos, me permita dar aqui a você um cenário para que você possa entender em que momento que a gente está da história. Perceba assim, quando Salomão partiu, morreu, nós então estávamos diante do reino dividido, certo? 2 reinos. Quero muito a sua atenção, porque se o contexto da palavra fugir, vai ficar um pouquinho difícil você entender as aplicações. Quero que você entenda as Sagradas Escrituras dentro do contexto. E aqui tem um contexto importante. O reino Israel se dividiu em 2 reinos. Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Norte, Israel, capital
Samaria, 10 tribos. Reino do Sul, Judá, 2 tribos, capital, Jerusalém. As duas desceram ladeira abaixo, os 2 reinos desceram ladeira abaixo. Se misturaram, adoraram outros deuses, fizeram aquilo que desagrada ao Senhor. O que aconteceu? O Reino do Norte foi vencido pela Assíria, foi levado em cativeiro, em exílio, 722 a.C. Judá, o que acontece com Judá? Também é levado ao cativeiro pelo rei Nabucodonosor. Foram levados para a Babilônia, 586 a.C. Primeiro acontece com o Reino do Norte. 586 a.C. acontece com Judá. Só que quando eles invadem Judá, o que faz? Destrói o templo. Não é? Todo aquele templo de Salomão maravilhoso foi todo destruído, as portas foram queimadas e o povo foi levado ao exílio, em cativeiro, né? Quem aqui gosta muito do Salmo 126, acho que alguém ontem no momento de, acho que foi a Aline do Márcio, foi? Salmo 126, quem gosta muito do Salmo 126, sabe o que é o Salmo 126? É o povo quando recebe a notícia após dizer assim, agora vocês vão voltar para a sua terra. Então, Paulo restaurou a nossa sorte, não é? Assim como o Salmo 126, esse texto é um texto pós-cativeiro. Ou seja, Jeremias tinha profetizado que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. Pois é, o tempo concluiu. E aqui o que aconteceu? Quando o rei Ciro assume, a Pérsia vence, não é? O rei da Babilônia, ela que assume tudo. E aí, o coração do rei Ciro é despertado para liberar o povo para retorno. Isso é aquelas coisas que quando você olha no texto bíblico, se você estivesse olhando os registros terrenos, você estaria lendo assim, o rei Ciro declarou que o povo poderia voltar. Mas você que é crente, sabe que assim, o rei Ciro se submeteu a uma decisão do Senhor e, portanto, está liberando o povo. Por quê? Porque foi decisão de Deus. Então tem coisas que acontecem aqui de forma natural, mas só está acontecendo porque Deus já decidiu que é para acontecer. O rei Ciro era um rei pagão, mas ele foi despertado pelo único e poderoso Deus a liberar o povo para voltar. Nisso, volta primeiro quem? Zorobabel volta primeiro e ele conduz e lidera a reconstrução do templo. Primeiro eles começam pelo altar, restaurando a adoração, restaurando os sacrifícios, depois é levantado o templo, tá certo? Então o templo termina de ser construído em 516 a.C. Depois disso, quem é que volta? Esdras. Esdras volta. Esdras vem para ensinar a lei, para retomar, para falar para o povo como se vive, segundo as Sagradas Escrituras e tudo mais. Porém, a cidade continua sem muros. Muro está tudo derrubado. E o que significava muros para uma cidade? Segurança. Uma cidade sem muros, tal Léo, precisa dos muros que mostram. Quando você ora ou vê um salmista dizendo, Senhor, seja os nossos muros, seja como o nosso. O que você pode se lembrar? Ou seja, Deus é a minha muralha. Ou seja, eu estou guardado, eu estou protegido no Senhor. Naquele tempo, a cidade com esses muros, se ela sem muro, ela pode ser atacada a qualquer momento. E nesse instante, então, é o momento aonde a gente está lendo Neemias. Por que é tão importante você saber isso? Porque toda vez que você está cumprindo o seu propósito da parte de Deus, lá no seu trabalho, aqui na igreja do Butantã, nós somos um pedacinho de um propósito maior que Deus está fazendo. Neemias, quando iria voltar, ele está cumprindo um pedacinho, mas antes disso já estava acontecendo tanta coisa. O templo já tinha sido reconstruído, ela já estava ensinando, agora é outro chamamento. Agora é o momento de Neemias dar uma resposta. E você em 2026? 2026 você dará várias respostas
individuais ao Senhor. E você percebe que aqui nós estamos falando de Neemias, né? É um filho de Deus no meio de milhares. Contigo não é diferente. Tu tá achando assim, Deus Todo-Poderoso tem filho, milhares, o universo todo. A minha respostinha não tem nada a ver. Tem. Cada um dos seus filhos, o Senhor tem uma vontade, o Senhor tem uma direção. E em 2026 você dará respostas a Deus. E nós vamos ver aqui como que daremos essa resposta. Como podemos aprender a dar essas respostas com base no que lemos aqui, que está em Neemias. Eu quero já adiantar para vocês os 6 conselhos que nós tiraremos daqui. O primeiro dele vai ser o seguinte: dê as respostas certas às necessidades e instruções apontadas pelo Senhor. Esse é o primeiro conselho. Dê as respostas certas às necessidades e instruções apontadas pelo Senhor. Segundo, cultive uma vida constante de consagração ao Senhor. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de ouvir a voz de Deus, porque às vezes você não tem o discernimento, porque você quer fazer o seu devocional só no momento que você está precisando de uma resposta. Aí a conexão está fraca, porque você quer fazer um devocional e você quer que o céu se estoure todo em você, assim, naquele dia. Porque você decidiu, sabe assim? Você fala, hoje eu preciso de uma direção. Faz 1 ano, Senhor, que eu não falo contigo direito, não faço oração, só vou no culto. Mas agora eu quero que o céu se abra e eu saiba todas as direções. Sabe assim? Não funciona, né? Tá certo que Deus, na sua graça e misericórdia, pode fazer. Mas não é essa a forma do crente viver, tá bem? Até porque os ruídos externos costumam sempre serem maiores do que a voz de Deus. Então, se você quer cultivar um coração sensível à voz de Deus, eu devo ter uma vida de consagração ao Senhor para que eu esteja sensível à direção. O terceiro conselho: não abra ciclos que Deus não abriu e nem feche ciclos que Deus não fechou. Esse é o terceiro conselho. Não abra ciclos que Deus não abriu e nem feche ciclos que Deus não fechou. O quarto conselho é: planeje e projete as etapas práticas, mesmo quando elas não são possíveis aos seus olhos. E a quinta: aprenda a resistir às adversidades do caminho. E a sexta: revise sempre o dever de dar glórias a Deus, de dar glória a Deus. Vamos ao primeiro, que é o seguinte: Deus revela a nós necessidades e também os seus propósitos, e nós damos respostas. Então, você vai iniciar 2026 sabendo que Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. E nós damos respostas, porque Deus está cumprindo seus propósitos por meio de nós. Então, dê respostas certas às necessidades e instruções apontadas a você pelo Senhor. Deus tinha esse propósito da reconstrução do muro. Mas quem é que precisaria dar uma resposta positiva a isso? Neemias. Mas como é que isso aconteceu? Eu quero que você abra agora Neemias 1. Você já está em Neemias 2. Agora você vai um pouquinho para trás. Neemias 1, do 1 ao 4. Neemias 1, do 1 ao 4. Neemias 1, do 1 ao 4. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos deuses dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Chegou uma notícia para Neemias. Olha só. Porque você sabe que o povo pensa assim, né? Jeremias profetizou, o rei Ciro assumiu, liberou o povo, agora já foram 2 ondas de retorno do povo para a cidade. Mas como que está a cidade? Já reconstruiu o templo, mas o povo está voltando aos poucos. Não tem só o povo que voltou, tá lá os inimigos, aqueles que ocuparam a terra, tem povo misturado lá, eles estão aos poucos se mudando, tá aquele caos, estão retornando, mas tá um caos.
E agora, Neemias, que também foi levado para o exílio, que ainda está lá, qual é a função que ele ocupa? Copeiro do rei. Embora parte já voltou e ele está lá, ele está numa função boa. Copeiro do rei era alguém de prestígio, de um cargo de prestígio, tá certo? Para ele poderia pensar assim, ó, nem compensa para mim sair daqui e voltar para minha terra. Eu vou ficar aqui nessa minha posição. Embora fosse uma posição que servisse ao rei, que tivesse que experimentar o vinho antes, né? Porque se alguém tentasse envenenar o rei, Neemias que morreria primeiro, né? Porque ele tomaria e então o rei não morre. Mas essa era uma função de muita confiança. Neemias estava numa posição de confiança. E agora vem Anani e esses homens dizem assim, sabe como é que está a situação lá, meu caro? Está braba a situação. Então a miséria, os portões, os muros não foram levantados, o templo foi levantado com muita dificuldade, contrataram conselheiros para perturbar a construção, mas mesmo assim a boa mão permitiu, mas os muros estão no chão. Nessa hora, o que Neemias faz? Neemias senta, chora e lamenta por alguns dias, e ele ficou jejuando e orando diante de Deus. Ou seja, chegou algo para ele. E a minha pergunta é, vai entrar 2026. Deus tem as suas maneiras de fazer com que o nosso coração tenha contato com os seus propósitos. Deus tem suas maneiras. Às vezes é uma pregação, é um irmão que fala com você, é algo que Deus despertou no teu espírito. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que Deus ouviu a oração do povo que está lá no Rio Pequeno, relacionado à falta de cirurgiões cardíacos. Aquela região está sofrendo porque não tem médicos nos prontos-socorros, não tem. E Deus lá do alto decidiu, eu vou restaurar o atendimento médico naquela região. Vou restaurar. O que pode ser que comece a ser feito bem antes aqui? Deus começa a despertar jovens para estudar medicina. As coisas que Deus quer fazer lá na frente, em determinadas nações, em determinadas cidades, nós começamos a ser despertados antes em relação a algo, porque eu serei um instrumento ali. E então em 2026 você dará respostas a Deus que vai fazer com que você cumpra naquele momento algo, mas que te capacite também para o futuro. E as respostas precisam ser positivas. Porque se um jovem é chamado para ser, muitas vezes está sendo treinado para assumir uma oficina mecânica, ele vai fazer com que todos os outros que precisam cumprir as suas atribuições tenham seus veículos consertados para chegar lá. Eu não estou somente consertando o carro, não. Eu estou servindo ao Senhor, fazendo com que as pessoas consigam ter sua forma de transporte. Um lixeiro que está ali cumprindo aquele papel, que ele pode almejar ocupar uma outra, mas ele está fazendo com que a nossa cidade não tenha enfermidades e eu não possa ir trabalhar. Porque ele retira os resquícios, ele tira as coisas da porta, ele está servindo ao Senhor, fazendo com que a cidade tenha uma sanidade. Em referência à higiene, está servindo ao Senhor. Todos nós precisamos ter a consciência de propósito naquilo que fazemos, senão você serve o Senhor mal. Propósito. O piloto de avião está fazendo com que muitas pessoas consigam chegar lá, atender um enfermo, fazer algo por meio de alguém que foi chamado para pilotar o bendito avião. E estudou para isso. O jovem vai precisar dar resposta a fazer um curso, não porque simplesmente aquele curso está prometendo que quem primeiro fizer vai ter 50 mil reais de salário. Mas ele está percebendo que o espírito dele está sendo despertado para outra coisa, então obedeça. Obedeça aquilo que o Senhor está despertando, que Ele está te mostrando. O Senhor Deus trouxe aquela informação para Neemias. O que ele fez? Se prostrou, foi orar. Foi buscar da parte do Senhor. Ele não olhou assim, sou copeiro do rei, não me meto com isso, que Deus os abençoe. Não! Não foi isso.
E aí a minha pergunta para você é, será que existe algo da parte de Deus despertado em teu espírito que está pendente e que você deveria retirar esse projeto de 2026 do seu coração? Talvez você está olhando tantos motivos para não executar, tantos motivos para não fazer, mas essa parte do despertamento já aconteceu. Mas você dá respostas. Pode ser uma coisa pequena, eu estou falando aqui de coisas grandes, de repente é algo pequeno. É um investimento que você queria fazer pensando na compra da sua casa. E que você, o que você faz? Você não faz isso porque você mantém os gastos do seu orçamento e você não para separar aquele valor que precisa ser guardado para aquele projeto futuro. Mas que você sabe lá dentro do seu ser que Deus, o próprio Espírito de Deus, já está dizendo assim, eu quero te abençoar com isso, mas você precisa dar uma resposta a mim. Deve haver propósito no meu coração daquilo que devo fazer. Agora, um ponto importantíssimo é, não existe, sabe, irmãos, resposta que você dê a Deus que você não esteja renunciando uma outra coisa. Muitas vezes nós queremos dar uma resposta a Deus, mas nós não queremos renunciar àquele outro, aí não dá. Entende? Vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo é muito bom. Por exemplo, uma mulher casou, quer ter filhos, tem lá seus 22 anos de idade, chega para o esposo e diz assim, quer saber? Olha a idade que a Cláudia Raia teve filho, né? Ela teve agora, engravidou com 55, eu tenho tempo, tô com 20, vou deixar lá para quando tiver 42. Sabe o que eu vou fazer? Vamos aproveitar, sabe? Vamos aproveitar, vou dedicar só na carreira, vou dedicar tudo isso. Aí a pergunta que fica é, essa é a vontade de Deus para você? Ou é algo que a sociedade implantou em você? E aí você chega e diz assim, quer saber? Eu vou me dedicar até a última gota. E que muitas vezes coloca em risco um projeto, porque você entende que você quer se dedicar somente à carreira. E aí a pergunta que fica é, a mãe que fala assim, não, eu vou cumprir aquilo, a vontade de Deus para nós é essa, eu vou renunciar a alguma coisa. Não estou dizendo aqui, viu, irmãos, que não dê para administrar, né? Porque tem mulheres que têm a sua carreira fora e têm seus filhos, não há problema nenhum. Mas eu estou dizendo é quando eu sacrifico algo que a vontade de Deus não é essa em prol de algo que eu quero. E isso é um problema. Isso é um problemaço. Porque Deus tem compromisso com aquilo que é a vontade dele. Por exemplo, para que eu pudesse estar aqui em São Paulo, e meu pai também, quando ele foi transferido da Bahia, que era uma cidade pequenininha, hoje eu agradeço a Deus por Deus ter movido ele, porque nós tivemos acesso a tantas coisas que nós não teríamos. Hoje eu agradeço a minha mãe, porque minha mãe teve que deixar a carreira dela para cuidar de nós três, numa cidade gigantesca, que para vocês terem ideia, que quando eu cheguei aqui em São Paulo, lá na Bahia eu estava falando assim para os meus amiguinhos na escola, olha, lá em São Paulo, onde a gente vai morar, tem um negócio que fica na parede, e quando toca, você sabe quem está lá na porta. Gente, era interfone. Então, minha mãe, hoje eu sou muito grato a ela, porque ela parou para cuidar de nós. Quer dizer, para que a nossa família pudesse evoluir, alguém ali renunciou a alguma coisa. E quando você casa também como família, muitas vezes a mulher ou o homem vai renunciar a algo para que a família avance e não há problema com isso, porque a renúncia também gera um gozo na alma. Estamos obedecendo ao Senhor. A renúncia não é algo só, ai não, porque eu deixei. Não, há um gozo, porque nós estamos obedecendo, não dá para ter tudo. E muitas vezes, alguém que trabalha na área da saúde fala, Deus me chamou para isso, tá bom, trabalha no Natal.
trabalha no ano novo, trabalha a vida, quer dizer, houve uma renúncia por causa daquela vocação, mas há o gozo de estar cumprindo. Quantas pessoas caem de moto no meio do Natal e tem alguém para atender? Viver de propósitos abre a minha mente e o coração para mudanças ou intervenções em minha rota. E agora eu quero ir para o segundo conselho, que é: cultive uma vida constante de consagração ao Senhor. Entenda bem, que mudaria a rota dele naquele período. E isso requer oração. E aí eu quero que você abra agora em Neemias 2, Neemias 1, 11. Neemias 1, 11. Abra aí em Neemias 1, 11. Neemias 1, 11. Diz assim em Neemias 1, 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Olha só que coisa lá bacana. Por que eu estou indo para esse finalzinho da oração de Neemias? Sabe o que aconteceu aqui já nessa hora? Sabe o que aconteceu aqui? Neemias não tinha entrado em oração? Não tinha entrado em jejum? Agora Neemias já sabe que o propósito de Deus é que ele vá. Dentro do coração já se materializou aquilo que para fora ainda não. Dentro do coração Deus já trouxe algo e ele já se rendeu a isso. Aquela informação ou aquela instrução já alcançou o coração dele. E aí ele diz assim: faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Agora ele já está orando assim: Senhor, para que eu cumpra esse papel, o Senhor vai ter que fazer algo no coração desse rei, porque eu preciso que ele me libere. Olha só, Neemias já entrou em outra fase. Agora a oração dele já está no como. E é assim que acontece conosco, viu? Nós começamos a orar sobre aquilo que está lá. E agora Deus começa a se manifestar. E eu começo a me relacionar com ele com base naquilo que eu estou enxergando. E aí, Neemias, essa parte, essa etapa, ela é tão importante quanto os passos práticos, porque envolve o convencimento de coração. Você quer ver uma coisa? Vamos supor que Deus colocou no seu coração fazer uma faculdade, você está com 55 anos. Aí você fala assim: eu ir para a cadeira de faculdade todos esses anos, ou estudar online? Não quero mais isso não, Senhor. Imagina, ou seja, sabe qual é o problema agora? O problema está no convencimento do teu coração, porque o propósito está estabelecido e tu sabe disso, aquilo fica voltando. Sabe quando algo fica voltando no coração? E você está percebendo? Um vem e fala, aí outro vem, aí tem uma notícia na TV, Deus assim manda o exército celestial inteiro, só você que não está entendendo. E aí, o que está acontecendo agora? O convencimento do teu coração. Do teu coração. Porque às vezes Deus faz uma mudança de rota na nossa caminhada e ela representa algo muito duro para mim. Que nos meus olhos isso já não é mais. Só que Deus está chamando. E eu, dentro dos meus olhos, me recuso. Agora começa uma luta divina no meu coração. E aí é por isso que eu estou falando de cultivar uma vida constante de consagração ao Senhor. Senão tu pode entregar 1 ano da tua vida a caminhos ou coisas que não é a vontade de Deus. E você tem a percepção: caramba, fechei esse ano, a conta não fechou, o gozo em minha alma não tá bom, sabe? Então aproveite para ter uma caminhada com Deus, ao qual você diga assim: eu vou ter discernimento, eu vou ter compreensão, porque é isso que Neemias teve aqui, ele teve a compreensão, cara, eu preciso ir, e o melhor lugar para o crente estar não é simplesmente Dubai, é no lugar que Deus quer te colocar, não importa qual seja, não importa, para mim o melhor lugar é o lugar que Deus te quer. E Neemias entendeu isso. Eu estou cooperador do rei, eu estou num cargo bom, eu estou num lugar maravilhoso em relação ao cargo que tenho, eu vou para um lugar em ruínas, mas aqui dentro
eu sei que o Senhor dos céus, que governa tudo, está me levando e eu vou. Isso é o quê? Uma vida com Jesus. Porque se não tem a vida com Jesus, você já despacha aquela vinda, aquele chamamento, aquele chamado. Entende? O jejum é necessário. Você vê que ele fez jejum. Muitas vezes abandonamos essa prática, porque o jejum, ele faz com que a voz de Deus fique mais alta do que as outras vozes. Quem aqui gosta muito de ler, porque o livro é um pouquinho mais denso, mas eu falo para mim, é o melhor livro sobre jejum que nós temos, é Fome por Deus, de John Piper. Fome por Deus, do John Piper. Excepcional. E foi nisso que eu li que, assim, o quanto que teve coisas que eu segui por caminhos. Hoje eu falo para muitas pessoas sobre isso, porque eu já falhei muito em relação à ausência na minha prática, na minha caminhada, a ausência do jejum. Neemias, você pode perceber aqui, ó, faze com que o teu servo seja bem sucedido, deixa eu pegar aqui, Neemias 1, do 1 ao 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante dos céus. Então eu sei que as igrejas aí fora muitas vezes têm ensinado a jejuar para poder ganhar 1 milhão, jejuar para poder não sei o quê. Jejum não tem nada a ver com isso, não é isso que é a prática do jejum, tá bem? Mas o jejum, ele faz com que você diga para o seu corpo assim, ó, o meu Deus criou o meu corpo necessitado de alimento. Necessitado, foi ele que criou. Ele criou o meu estômago para triturar o alimento e com isso me sustentar. E quando eu paro com isso, eu faço o jejum, é como se eu dissesse assim, existe também um alimento que é superior a esse que alimenta o corpo. Eu digo para o meu corpo assim, ó, existe algo superior que me alimenta por inteiro. E é maior do que o alimento criado. Eu quero a fonte. Entende? Então isso é importante. E é tão difícil para nós, viu, irmãos? Porque, por exemplo, para mim é muito difícil o café da manhã, sabe? Acordar. Porque a gente, não sei você, mas quem acorda dizendo assim, eu só acordo quando eu tomo um cafezinho. Difícil, não é? Quando não toma. Não é assim? Então nós temos os hábitos e aí nessa hora eu tenho que dizer, ele é maior do que isso. Esse café está querendo me dominar. Não, eu vou mostrar que quem domina sou eu, né? Quem domina isso é o domínio próprio, tem que ter domínio próprio. Preciso ter domínio próprio. Efésios 5,17 vai dizer que por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vou repetir. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. De um lado da régua está o tolo, do outro lado está o sábio. Procurar compreender a vontade do Senhor é ser sábio. E o tolo é não compreender a vontade do Senhor. Temos que compreendê-la. É tão claro isso, irmãos, que a gente precisa orar, que era assim. Eu me lembro que eu estava na sede, eu tinha chegado há pouco tempo na IBP, vou contar uma coisa pequena para vocês verem como é o movimento de Deus em relação a isso. E eu morava com um rapaz que não era crente, né? Dividia apartamento ali na Luiz Góes. E aí, eu cheguei na IBP assim, tá, irmãos? Eu quero só ficar no banco, eu não quero ouvir nada não quero que ninguém me chame para ministério. Eu quero agora só vir na igreja e ir embora para casa. Foi assim que eu fiz. Tu também foi assim, Bia? Não? E aí, o que acontece? Eu entrei na célula, e aí eu estava na célula, e faltava, na época, anfitrião e líder. Mas a célula era tão boa, tão grande, e tudo mais, mas assim, ninguém se colocava à disposição, nem para liderar, e nem para ser anfitrião. E aí eu indo para casa, gente, eu cheguei em casa assim, né, aqueles apartamentos antigos da Luiz Góes que um quarto, eu acho que é o meu apartamento hoje, assim, um negócio grande, a sala grandona. E aí eu falei assim, não, aqui não. Eu não vou, não, eu não quero e tudo mais. Aí começou o quê? Essa fase aqui, ó, do convencer o coração. Era propósito de Deus. A instrução já tinha vindo.
Eu estava tendo o meu devocional, minha vida com ele, mas eu precisava agora deixar o meu coração ser tomado pela vontade dele. Aí eu fiz assim. Falei, ó, o Flávio não é crente. Mas se ele aceitar que eu abra a célula aqui em casa, aí eu vou abrir e vou ser líder de célula. Eu me lembrei tanto desse negócio de Neemias, que Neemias orou e falou assim, então se faça favorável lá com o rei, né? E eu fui falar com o Flávio, Flávio, olha, eu gostaria de fazer... Claro, pode fazer, a célula foi comigo comprar o sofá, porque não tinha nada, dois homens morando no mesmo apartamento, não tinha nem móveis. Aí agora a gente tinha que comprar o sofá, comprar as cadeiras, ele apoiou e tudo mais, não participava, mas assim, super favorável. Aí ali, a partir daquele momento, eu abri e foi dali que começou a vocação a ser restaurada. Em algo pequeno, havia algo maior lá no futuro, mas Deus vai trabalhando o nosso coração, entende? O terceiro conselho é, não abra ciclos que Deus não abriu e não feche ciclos que Deus não fechou. Nós temos mania de fechar ciclos que Deus não fechou. Eu já fechei ciclos que Deus não fechou. E já abri ciclos que Deus não abriu, sabe? Sabe quando Deus te colocou numa empresa e você tem que ficar naquela empresa e você está arrumando um negócio que você fala assim, eu quero fechar esse ciclo aqui. E eu fiz isso, irmãos, tá? Eu quero ler o texto antes, porque esse assunto aqui é bem importante. Eu quero que você leia agora Neemias 2, versículos 2 até o 5. Vamos lá. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Para aqui agora rapidinho. Percebe? Neemias não orou. Agora, quando vem a pergunta do rei, ele dá uma oradinha rápida, entendeu? As demais, porque tem horas, irmão, que não dá para você parar, peraí, que eu vou fazer e se volta e fica meia hora orando. Não, ali no coração de já, Senhor, é agora. Deus dos céus, é agora. E disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Está abrindo agora um novo ciclo para Neemias. Ele vai fechar um ciclo e vai abrir um outro de ir para um lugar que aparentemente não é melhor. Aparentemente. Mas ele vai fazer uma obra preciosa demais para o nosso Deus. Está voltando para a sua terra, mas vai voltar para cumprir uma grande obra. Aquilo é uma alegria enorme no coração, porque está obedecendo ao Senhor. Não é? Quantas vezes você olha uma situação que você tem que viver, que aparentemente é menor do que a anterior, e você fala assim, Senhor, como é que eu vou olhar isso por meio dos teus olhos, não é? Deus nos chama muitas vezes para situações como essa. E a pergunta é, naquele instante, não era para ele ficar. Não era para ele, era para ele abrir esse novo ciclo. Mas tem hora que Deus não está abrindo o ciclo e a gente cava um fechamento de ciclo ou abertura de um novo ciclo. Isso acontece com uma jovem, muitas vezes, quando está diante de um possível namorado, aonde já está observando que aquela não é a pessoa. Os pais também não gostaram. Está dando indícios de que aquilo ali não vai ser bom. Mas você fala, não, Deus está me abençoando. Você abre o ciclo. Entendeu? Você abre o ciclo que Deus não abriu. E você conta para todo mundo, Deus me abençoou. Entrei na relação. E aí aqueles que são mais assim, que não estão muito com Deus, falam assim, parabéns, é isso aí, amiga. É isso aí, amigo, né? E aí você vai embora, vai-se embora. Deus não abriu aquele ciclo. Deus não abriu, e você abriu. E você lá no seu íntimo sabe que foi você que abriu aquele ciclo. Se isso aconteceu, recalcule a rota. Recalcule a rota. Porque ciclos que Deus não abre, e a gente abre com as próprias mãos, muitas vezes gera consequências. Eu me lembro
que eu saí de casa de uma maneira péssima. Quando eu saí como jovem de casa, eu saí de uma maneira péssima, com contenda. Deus não tinha fechado o meu ciclo na minha casa, mas eu fechei esse ciclo, fechei com contenda. Tem horas que Deus se mostra misericordioso e nos ensina de outra maneira, mas nessa eu paguei uma consequência mais visível, né? Eu me lembro que eu loquei um quarto ali na Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, dentro da casa de outra pessoa, só para sair de casa, não tinha condição direito. Mas saí, eu saí, me tornei independente. Eu sei que eu aluguei esse quarto dentro da casa da outra pessoa, que eu nem conhecia, pelo anúncio. Eu sei, irmãos, que as primeiras coisas que começaram a acontecer foi que assim, tudo que eu colocava na geladeira sumia. Eu já percebi que eu não conseguia ter nada na geladeira. Eu falei, Senhor, nem consigo ter nenhum Danone. Toma! E aí, aqui eu estou trazendo algo que é visível. Tem horas que não é assim. Mas eu fui pagando as consequências de ciclo fechado, da desobediência. Não é Deus. A gente tem que entender assim, Deus está me castigando. Eu estou colhendo os frutos da minha desobediência. E aí teve um dia que ela percebeu que assim, estava lá, dormia, ela quis aumentar consideravelmente o aluguel lá e tudo mais. Eu não me lembro o que foi que ocorreu, que eu disse assim, eu vou sair daqui. Pois nesse dia que eu disse que vou sair daqui, quando eu cheguei, irmãos, a chave já não abria. Aí eu mandei mensagem, falei assim, olha, eu tô com as minhas coisas. Aí ela falou assim, tá com as suas coisas aqui? Pois se tu não pagar esse valor aqui, ó, tu não pega nada que tá aqui. Eu falei, gente, mas que perseguição! E aí eu batendo, agora pense assim, eu todo arrumado, social, vindo da empresa, batendo na porta de alguém que assim, eu não conheço direito. E aí eu ficava assim, ou paga, ou faz o Pix, ou faz o depósito, não era Pix, ou você não vai tirar nada daqui. Eu falei, que humilhação é essa? Eu nunca passei isso na minha vida. E aí eu sei, irmãos, que eu peguei aquele e falei assim, vou pagar esses dois, tinha que pagar uns 2, 3 meses, uma coisa injusta. Eu paguei, fiz o depósito. Depois eu fiz o depósito e falei, já paguei! Eu lembro como se fosse, já abriu a porta e jogou minhas coisas tudo num saco de lixo, assim, irmãos. Eu peguei, imagina eu, pegando aquele saco de lixo com minhas roupas. Gente, ali eu vi o que é muitas vezes. Eu não estou dizendo isso para você, para que você obedeça a Deus por temer as consequências, simplesmente por medo. Não é isso, não. Mas eu tenho as marcas também na minha caminhada que eu sei que eu fechei ciclo que eu não deveria ter fechado ainda. Eu deveria era ter, naquele momento, arrumado a relação com os meus pais e não ter feito aquilo que fez. Mas eu já tive ciclo que eu fechei no trabalho, por orgulho, e fui para outro lugar, e houve o êxito no outro lugar. Mas Deus me mostrou claramente no coração que ele não tinha ainda, o meu tempo naquele lugar não havia sido concluído. Eu provoquei, eu cavei. Então havia em minha alma uma tristeza, não porque aquele no outro lugar estava sendo perseguido, mas porque eu não tinha obedecido. Então muitas vezes não é a questão simplesmente de ter uma consequência visível, mas no meu ser eu saber que eu não obedeci ao Senhor, meu Deus. O quarto conselho é: projete os passos que precisam ser dados. Projete os passos que precisam ser dados, mesmo que aquilo não esteja tão visível para você. Olha só, eu quero que você leia do versículo 6 até o 8, capítulo 2, versos 6 ao 8. Diz assim, ó: Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quando vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Perceba uma coisa, na hora que o rei disse assim, pois bem, você vai, Neemias não foi pego de surpresa. Quanto tempo que você vai precisar ficar lá? O que você precisa?
Ah, na hora que o rei disse sim, ele já, o que eu vou ficar tal prazo, eu preciso de tais materiais, eu preciso de tal carta. E isso você já percebe que há uma pegada administradora. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque as portas e os caminhos que Deus abre, considera muitas vezes capacitação que você fez, que você nem lembra mais. Nada é desperdiçado no Senhor. Nada é desperdiçado nos propósitos do Senhor para os seus filhos. Então, às vezes você acha assim, eu sei costurar, para que isso serve? Nessa hora aqui, aquilo que estava acumulado em Neemias servia para o próximo passo da parte de Deus. Então entenda que Deus não é pego de surpresa em nada, não. Ele aproveita as coisas que eu sei. Eu fiz administração de empresas. Quando eu fiz, eu nunca imaginei que eu seria vocacionado ao ministério pastoral, mas esse curso de administração de empresas, ter uma percepção de administrador, abençoou muito inúmeras coisas. Então entenda que tudo aquilo que tem é aproveitado naquela próxima etapa que Deus tem para nós. Então, muitas vezes aqui mesmo, né, eu digo para o Marcelo, pegar um exemplo agora, nítido, nós não temos nenhum lugar novo, nós não temos ainda o local, mas há algum tempo que eu disse para o Marcelo assim, Marcelo, faça a lista de tudo, de mesa de som, de tudo que precisa, que tudo com os valores, com tudo. Por quê? Porque na hora que chegar e disser tal, até lá Deus pode fazer alguma coisa. E aí eu estou preparado. Eu estou com todo... Sabe por quê? Porque a gente não vive do que a gente vê. A gente vive pela fé. Então muitas vezes você tem algo no seu coração. Você fala assim, poxa, o meu sonho é fazer um curso de cozinha lá na Le Cordon Bleu. Né? Olha, vocês pensam que eu não sei de cozinha e tudo mais? Tô brincando, gente. Mas... eu quero fazer, só que assim, eu não tenho condição, mas eu gostaria tanto de fazer um curso lá, nessa escola e tudo mais. Aí eu vou perguntar assim, aí você fala, eu tenho um sonho. Eu falo, é mesmo? Quanto custa o curso? Não sei. Quantos dias na semana? Também não sei. Eu falo, se tu quer mesmo? Então, às vezes, você tem algo no seu coração, mas você não busca entender nada daquilo. Se Deus fizer qualquer movimento, como ocorreu aqui do rei, para com Neemias, tu não sabe, a pessoa fala, nossa, que desinteresse. Tu não tem planejamento nenhum, tu não conhece nada, tu não sabe nada referente àquilo. Entende? Eu percebo que Deus quer me levar para tal lugar, na aposentadoria, tal. O que você sabe da cidade? Nada. Então, assim, tenha as etapas. Mesmo que você não tenha condição daquilo, mas Deus colocou no teu coração, liste, se intere, tenha isso marcado, ore em cima disso, porque se Deus fizer algo, você sabe dar as respostas. Quantas vezes já vi a pessoa dizer assim, eu queria tanto fazer essa viagem do exterior para tal curso, aí de repente uma outra pessoa ficou sabendo daquilo, chamou, quanto que é? É X. E o que você quer fazer? Curso tal. Para que é? Para minha profissão futura. Pois eu quero te abençoar. Poxa, olha só. Já pensou se não tivesse o planejamento? Não sabe nada. Então, assim, planeje. Saiba o que é necessário. Saiba o que precisa. Busque pessoas que já fazem aquilo. Se intere como se aquilo já fosse uma realidade. Porque nós precisamos vislumbrar aquilo que o Senhor Deus colocou no coração. Quando eu cheguei lá na célula, olhando o exemplo vivo disso aqui, quando eu cheguei lá na célula para dizer assim, nós vamos plantar uma igreja aqui no Butantã, nós vamos começar a plantar. Gente, se você me perguntasse, nós não tínhamos nem o local. Entende? Nós não tínhamos. Então nós temos que entender que Neemias não tinha nem quem é que ia, toda a equipe que vai trabalhar com ele. Não. Mas se Deus me chamou, a equipe virá. As demais coisas se encaixarão. Entende? Então, eu vou desafiar você. Eu gostaria muito que fosse impresso novamente. Eu tenho até que perguntar por que não é impresso. Mas antes na IBP era impresso. Quem lembra dos meus alvos? Quem aqui lembra dos meus alvos, né? Era impresso um negocinho com os meus alvos. E eu quero desafiar você, a mesmo que seja no seu caderno, você escrever para 2026. Quais serão os seus alvos? Na área espiritual? Quer começar um curso bíblico? Quer começar naquele ministério que Deus colocou no seu coração?
Quais são os seus objetivos familiares, os seus alvos? Precisa dedicar mais tempo? Precisa colocar lá uma vez por mês, sair com a esposa para comer fora? Não é? O que precisa ser feito na área da família, no físico, no ministerial, no financeiro, no intelectual? Coloque lá, espiritual, familiar, físico, ministerial, financeiro, intelectual. Quais são os seus alvos? Porque talvez alguma daquelas coisas você tenha que parar e fazer um planejamento mais detalhado. O quinto conselho é: aprenda a resistir às adversidades. Por que aprender a resistir às adversidades? Porque obedecer aos propósitos de Deus não é sinônimo de estar livre das aflições, das adversidades, não. Porque você fala o seguinte: olha, Deus colocou no meu coração abrir um comércio. Aí porque Deus colocou no teu coração abrir um comércio, tipo, não vem concorrente, sabe? Não tem aquele cliente que começou a perseguir sem motivo. Aí você fala assim: como assim? Não era propósito de Deus? Eu acho que não, vou fechar, porque tá muito tumulto. Que é isso? Propósito de Deus não é sinônimo de que vai só glória no caminho. E aí eu gostaria que você abrisse aí Neemias 4. Eu quero que você abra no capítulo 4, Neemias 4, do 7 ao 9. Neemias 4, do 7 ao 9. Olha o que diz aí em Neemias 4, do 7 ao 9. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, era a proposta a construção da muralha, mas isso não impediu esses daqui não, ó. Usado pelo inimigo aqui, ó. E aí o que eles fizeram? Oraram, mas também agiram. Tem algo que eu possa fazer para proteger? Eu vou fazer. Se vocês olharem, tinha momentos que eles trabalhavam, uma com uma mão, estava trabalhando com a outra, estava com a arma contra os inimigos. Então a gente precisa aprender as adversidades, porque você está naquele trabalho. Poxa, foi o que eu orei por Deus. Começa uma perseguição, você... eu acho que é melhor eu sair daqui. Isso aqui não é benção, não. Vou sair. Isso é sinônimo, então, que não é vontade de Deus? É assim que a gente lê algo que é vontade de Deus? É se está tudo bem ou se não está tudo bem? Vontade de Deus, irmãos, é por convicção. Porque as adversidades vêm... Eu tomei essa cirurgia que eu fiz de hérnia como uma ministração. Vou explicar para vocês. O que é a hérnia umbilical? Né? Pelo menos. Que eu li. Depois os mais inteirados me expliquem se eu estiver errado. Existe ali a parte do intestino ou do outro órgão, encontra uma parte no abdômen que é vulnerável, que está enfraquecida. O que ela faz? Sai. Né? Aí fica para fora. Aí, em alguns casos, tem que operar. Aí o que o médico fez? No caso minha, que eram duas. Colocou no lugar, retomou a parte do abdômen e fez o quê? Colocou uma tela. Para que essa tela? Para que não vá de novo naquela área vulnerável e rompa. Você precisa colocar tela nas suas áreas vulneráveis para não romper. E eu tenho para mim aqui uma tela agora. Sempre eu estou me lembrando assim, aprenda a construir telas nas áreas que você precisa resistir para poder seguir. Porque se enfraquece as tuas mãos, tu quer parar. Entende? E aí você vai perceber que, olha só, eu quero ler algo aqui de Neemias para você. Olha que legal. Neemias 6, 8 e 9. Leia aí. Neemias 6, 8 e 9. Diz assim, ó. Neemias 6, 8 e 9. Diz assim. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Aí o que ele diz? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha só. Neemias chega para Deus e diz, Senhor, fortalece. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que uma luta se levanta contra você, seja ela qual for,
e que você fala assim, eu acho que as minhas mãos estão começando a fraquejar. Eu estou achando que eu vou entregar pontos. E aí o que Neemias faz? Não é isso que vai ocorrer. Deus fortalece as minhas mãos. Tem hora que precisamos dizer, Senhor, fortalece. Porque se o Senhor fortalecer, eu seguirei. E o último ponto é revise sempre o dever de dar glórias a Deus, porque eles estavam construindo os muros, mas eles sabiam que quem faria a vitória, quem daria a vitória, era o Senhor. Vocês conhecem aquele texto? Não sei se vocês vão se lembrar que diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, eu preciso do cavalo. Preciso preparar o cavalo, deixar ele bom, mas a vitória não vem do cavalo, vem do Senhor. A mesma coisa você tem a carteira registrada com CNPJ, mas o salário não vem daquele CNPJ, vem do Senhor. Nós temos que revisar constantemente em nossa mente que a vitória vem dele, é ele que nos dá a vitória. Neemias várias vezes declarou isso e eu quero te lembrar como é que ele lidava. Neemias 2,8 ele diz, e o rei me pediu e me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Ele não disse assim, o rei me deu o que eu pedi, porque eu sou um bom copeiro. O rei deu o que eu pedi, porque eu sou um homem educado. Não. Ele me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias 2,18 diz assim, e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e recomeçar a construção. Eu quero fechar te lembrando o que diz o Salmo 127, 1-2, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a ela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Bendito seja o Senhor.